Goleiro é cortado e Bento pode ter a chance de ouro de estrear na seleção brasileira. É isso que a gente vai falar agora aqui no Podcast Sul. Solta a vinheta! Olá, você ligado aqui no Podcast Sul. Eu sou Gabriel Salaf. Uma honra, um prazer ter você aqui no nosso canal, falando tudo sobre a dupla Atletiba, Atlético e Curitiba. A gente já falou sobre a repercussão dessas quartas de final do Campeonato Paranaense, teve semifinal, teve live, e por isso eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like no vídeo, compartilhar nossos vídeos com seus amigos, para a gente vir aqui nessa força em prol da dupla Atletiba, com todas as notícias, informações, comentários, opiniões, enfim, com você participando e fazendo o canal junto conosco. Então, se você está chegando agora, se inscreva e seja bem-vindo a essa comunidade. Hoje a gente está aqui para falar de Furacão, na verdade, uma conexão com a seleção brasileira, uma conexão Podcast Sul e Ponte Verde. Se você não segue Ponte Verde, segue lá a melhor cobertura do futebol de seleções e de eliminatórias para a Copa do Mundo. Dá uma olhada lá, você vai gostar com certeza. @Ponte Verde _. Está aqui embaixo, se não me engano, o link lá do canal e de todos os dos trabalhos que o Ponte Verde faz. Mas aqui a gente está para falar sobre o Bento que foi convocado para a seleção brasileira para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março, e pode ter uma chance, porque o Ederson, que é o goleiro titular da seleção brasileira desde a última Copa do Mundo, acabou se lesionando na partida do Manchester City contra o Liverpool. Ele fez um pênalti em cima do Darwin Núñez, mas no lance ele acabou machucando o seu pé, vai ficar de cerca de 3 a 5 semanas fora. O Alisson, que é o goleiro reserva de imediato, também está fora, está lesionado. Então, na linha sucessória, assim, até pegando as últimas convocações, o Bento ganha esse destaque. Lembrando, o Dorival Júnior, para o lugar do Ederson, convocou o Léo Jardim, do Vasco. Além do Bento e do goleiro vascaíno, o Rafael, do São Paulo, foi convocado. O Bento é o goleiro com mais experiência de seleção brasileira, se assim podemos dizer, com 2 convocações, 3 convocações, na verdade. Ele foi cortado de uma por conta de uma lesão lá em setembro do ano passado. Porém, com um corte justamente do Ederson, da FIFA de novembro, ele foi chamado para os Jogos do Brasil contra a Colômbia e Argentina, ficou no banco, porque o Alisson foi titular das 2 partidas, mas nessa convocação, vamos dizer assim, ele pode ter essa oportunidade. Claro, por conta de lesão, a gente lamenta muito, até que são 2 goleiros dos melhores do mundo, não só do Brasil, que são Ederson e Alisson, e o Bento pode ter essa oportunidade. Tem que ver lá o que o Tafarel definiu. Até interessante a gente comentar sobre isso. Eu comentava com os amigos após o jogo do City, após o City informar a lesão do Ederson, que era saber o que o Dorival e o Tafarel, que é o preparador de goleiros da seleção, vão definir. Se eles vão arriscar alguém novo, no caso do Bento, ou até mesmo dos outros goleiros, ou vão chamar outro jogador, outro goleiro que já tem experiência. E esse outro goleiro poderia ser o Everton, O Everton, que foi o goleiro que atuou 9 vezes ao longo do ciclo, desde 2018, desde 2017, na verdade, quando ele ainda estava no Atlético, até o ano passado, quando ele foi titular contra o Marrocos. Fica com uma curiosidade, essa é a primeira convocação desde janeiro de 2017 que a seleção brasileira leva 3 goleiros que ainda não atuaram, não jogaram partidas pela seleção. E o último foi justamente quando o Everton, a última vez foi justamente quando o Everton estreou na seleção, que foi aquele amistoso entre Brasil e Colômbia em janeiro de 2017, após o acidente do avião da Chapecoense. Naquela ocasião, o Tite convocou o Everton, que jogava no Atlético, Danilo Fernandes, que jogava no Internacional, e o Alex Muralha, que jogava no Flamengo. O Tite deu a oportunidade para o Everton, na época, goleiro do Furacão. E outra curiosidade que envolve o Furacão também é que o último goleiro a estrear, a atuar pela primeira vez na seleção brasileira foi o Neto. O Neto, que teve várias convocações ao longo da última década, mas só foi fazer o seu primeiro jogo com a camisa da seleção em setembro de 2018, no amistoso do Brasil contra El Salvador, em Washington. O Brasil ganhou aquele jogo por 5-0. O Neto foi o último goleiro a estrear na seleção, o goleiro cria do Furacão, e desde então só Alisson, Ederson e o Everton vestiram a camisa da seleção, vestiram a camisa número 1, ou número 12, ou número 23 da seleção brasileira, e o Bento pode quebrar aí essa sequência de quase 6 anos sem estreia, outra cria do Furacão nesses jogos contra Inglaterra e Espanha. Primeiro contra a Inglaterra, e fica aqui a curiosidade, o Bento ele já estreou, vamos dizer assim, numa pressão que foi lá no Monumental de Núñez, na Libertadores 2020, por conta de Covid-19, ele foi muito bem, inclusive, naqueles jogos, é um marco na carreira do Bento, a sua estreia naquela partida contra o River, e agora ele pode estrear na seleção brasileira, nada mais, nada menos, contra a Inglaterra em Wembley. Olha só, que momento do Bento, Acho que ele merece muito, e merece essa moral. Eu queria saber de você, torcedor atleticano, até mesmo você, torcedor coxa branca, que está acompanhando esse vídeo por algum acaso,
O que você acha? O Bento merece ser o titular entre as opções que a seleção brasileira tem para esses jogos? Na minha visão, o Alisson e o Ederson estão num nível muito acima de qualquer goleiro brasileiro, não só do Bento, mas de qualquer outro dos demais. Porém, o Bento aí, sem os dois na sua frente, pode ser esse goleiro. Você concorda com isso? Você acha que o Bento será titular? Terá a sua primeira oportunidade no gol da seleção brasileira? Já imaginou o Bento fazendo defesaças com o Harry Kane, com o Bellingham? Eu estou imaginando isso aqui, vai ser muito legal de ver. O resto da convocação, a gente vai analisar o ano continente, a gente falar sobre quem foi chamado mais. Porém, aqui o papo é o Bento, e o Bento pode ter essa primeira oportunidade do Brasil. Deixa aqui nos comentários se você acha que ele deve ser o titular. Se você não acha, explica por quê. Se você acha que deve ser o Lajardinho, o Rafael, deixe aí a sua opinião. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e a gente volta a qualquer momento com informações de Atlético Curitiba aqui no Podcast Sul. Até já!